Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no programa A Hora da Cidadania, diretamente da Rádio AMS, a Rádio da Família e a Rádio da Notícia. Você passou bem a semana? Espero que tenha passado muito bem. A saúde está tranquila? Espero que a sua saúde esteja tranquila. Tudo bem na família, tudo bem com os filhos, tudo bem com o trabalho. É isso mesmo. Isso mesmo. A gente deve estar sempre mantendo aí a moral no alto, né? E, e, e essa semana aí tivemos coisas importantes. Tem uma notícia muito boa agora aqui. Se você não sabe, guerreiro, guerreiro. Se você não sabe ainda, eu vou te dar uma notícia legal pra caramba. E se refere ao quê? Quando a gente fala legal pra caramba, é o quê? O tema 1031, tá? Então, tema 1031 aqui, dá um pouco, me aguarde aí que tem uma notícia boa. E o que nós vamos falar? A hora da cidadania, você já sabe, é aquele momento que a gente para e reflete um pouco sobre aquelas questões relacionadas aos direitos que você como pessoa tem, você como cidadão, né? Eu sempre gosto de afirmar, cidadania é o respeito que o Estado tem em relação aos seus cidadãos. É o respeito, é o respeito. E respeito o quê? Respeito aos direitos. E você entenda que isso não é feito, isso não é realizado, isso é uma conquista, isso é uma conquista. Nós aqui ainda vivemos ainda momentos de que tem pessoas que não têm o mínimo, não têm acesso, não têm as oportunidades, né? Os direitos básicos não são garantidos. A saúde, por exemplo, a saúde, por exemplo, é um caos. E o Estado deveria garantir, é um direito que está lá na Constituição, é direito básico. E também vamos falar, em relação à saúde, vamos falar aqui sobre a Previdência Social, que tem coisa nova que vai começar aí no dia 3 de novembro, terça-feira que vem. Legal? Muito bem. O tema 1031, ele vai ser julgado no dia 11 de novembro. Você assinou a petição? Você assinou aquela petição que a gente fez? Uma petição online, né? A gente fez uma petição online para sensibilizar a ministra, a Suzete Magalhães. Ontem teve sessão, ontem não, né? Antes de ontem teve sessão, na quarta-feira teve sessão, ela não devolveu o processo. E na quarta-feira de manhã a gente mandou aí cerca de 6 mil assinaturas, cara, 6 mil assinaturas numa petição, a gente mandou no e-mail dela, né? E pedindo a sensibilização, que o processo fosse devolvido. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ela devolveu o processo e o processo já entrou na pauta no próximo dia 11 de novembro. Eu sou obrigado a confessar um negócio para vocês. Dia 10 de novembro eu faço aniversário. Dia 10 de novembro eu estou fazendo aniversário, mas o meu presente, vai ser, eu vou receber no dia 11 de novembro, que vai ser o quê? Vai ser a consolidação do direito à aposentadoria especial do vigilante. Esse vai ser o meu presente aí, que vai ser dia 11 de novembro aí, no encerramento da votação aí do tema 1031. A conclusão, né? Só para lembrar, nós já estamos com 4 votos a favor e vamos torcer que ninguém mais peça vista, porque pode acontecer de alguém lá ainda querer pedir vistas, tá? E é muito importante esse julgamento ser concluído agora em novembro, no dia 11 de novembro, digamos que ele seja concluído no dia 11 de novembro. Aí é preciso esperar que ele seja publicado. A publicação do acórdão vai ocorrer, leva assim 20 dias, 30 dias já ocorreu, né? Então, se nós falarmos 11 de novembro para 11 de dezembro, dia 18 de dezembro, entra em recesso o Poder Judiciário. Eles entram em recesso, o Poder Judiciário entra do dia 18 ao dia 6 e depois tem as férias. Aí que começa a contar as férias da galera. E então, ou seja, janeiro foi pro saco. Ou seja, as coisas começam a funcionar a partir da metade de fevereiro para frente. Então, os efeitos, então, se você tem processo na justiça, você é vigilante e tem processo na justiça, saiba que os efeitos do processo só vão ocorrer lá de o quê? Lá de março para frente. Por quê? Porque depois que é publicado o acordo, o INSS vai fazer embargos de declaração. Né? São muitos os envolvidos ali, então eles vão fazer embargos de declaração. O que é embargos de declaração?
Embargo de declaração é um recurso que é feito quando existe algum ponto que o juiz, né, que não foi decidido, que é um ponto obscuro, ou algum ponto que foi contraditório, ou algum ponto que mereça, por exemplo, é muito comum eles modularem os efeitos. Então, os efeitos os efeitos do tema 1031, eles vão valer desde quando, né? O INSS gosta muito de fazer isso, que o INSS às vezes pede que os efeitos ocorram daqui para frente, né? Os efeitos do que? Os efeitos do reconhecimento da aposentadoria especial do vigilante. Ou ele pede que de repente seja só para o vigilante mesmo, não vai servir para o vigia, né? E aquilo que foi decidido é só para o vigilante, não é para o vigia, ou aquilo serve de parâmetro também para outra categoria. Então você veja que tem algumas encrenquinhas ainda, não que o embargo de declaração não pode mudar o voto, não pode mudar a decisão, mas ele é feito para poder esclarecer, para poder ser mais claro, né, para não ter dúvida. Então você veja bem que isso vai ocorrer depois que ele for publicado. Depois que ele for publicado, começa a correr o prazo. Começa a correr o prazo de 5 dias. São 5 dias úteis, não envolve sábado e domingo. E o que acontece? Então, vai entrar em março e eles vão julgar os embargos de declaração ainda num outro julgamento. Então, os embargos de declaração ainda vai entrar ali no março e vai dar um reflexo lá em abril. Tá? Em abril lá, depois e ainda tem a possibilidade de eles tentarem levar isso para o Supremo, que geralmente eles sempre tentam levar. Aí é meio rápido, porque geralmente o Supremo não vai aceitar, então não é tão demorado. Mas por isso que eu digo que no primeiro trimestre de 2021, né, contando assim janeiro, fevereiro, março, janeiro você não conta, fevereiro, março, abril, né, é onde mais ou menos vai dar os efeitos aí nos processos que estão sobrestados na justiça, que você deve estar bem louquinho. Agora eu sempre costumo dizer, o que você deve fazer? Já que eu falei do tema 1031, a questão é o que você deve fazer, qual é o efeito que você deve fazer, tá? Então, antes de eu dizer para você que no dia 11 de novembro, às 14 horas, nós vamos acompanhar o julgamento. Então, às 14 horas vai ter a live especial, onde nós vamos acompanhar e fazer comentários aí do julgamento. E você vai procurar isso aonde? Lá no canal do Pedrosa Providência, lá no YouTube. Aí você vai acompanhar. E depois que terminar a live, depois que terminar o julgamento, a gente vai continuar com a live, respondendo as perguntas, respondendo as questões, respondendo ali os reflexos, verificando, estudando, explicando ali as decisões que ocorreram ali no julgamento. Legal? Então, anote aí na sua agenda. 11 de novembro, às 14 horas, lá no canal Pedrosa Providência, a gente se encontra. Legal? E o que você deve fazer enquanto o processo não é julgado? O que você deve fazer? Então, o que você deve fazer? Se você tem processo na justiça, você está aguardando o processo na justiça, você tem que ver aonde que está o seu processo. Aonde que está o seu processo? Ele está no primeiro grau ainda, o juiz não julgou ainda, está aguardando. Ele já foi julgado e está em recurso no segundo grau, no tribunal. Onde é que ele está? Então você tem que saber isso. Porque quando saiu lá o julgamento do tema 1031, quando saiu o desfecho dele, né, a publicação, quando ele transitar em julgado, o juiz vai pegar e vai aplicar ele no seu processo. Então isso é bom porque vai acelerar. Você pode ficar até triste assim, nossa, o Pedrosa está me desanimando. Como assim março, abril, né, resbalando para o maio? Aí você vai à loucura, não vai? Você vai ficar assim, puxa vida, cara. Eu sei que você vai ficar sentindo o que eu estou falando. Mas pensa o seguinte, se seu processo fosse seguir o rito normal, ele ia ter que chegar em Brasília, tá? E o que acontece? Com essa situação que está ocorrendo com o julgamento do tema da decisão, ele não precisa ir para Brasília. Ele vai ser resolvido aonde ele está. Então, está no primeiro grau, veja bem, o seu processo teria que ser julgado no primeiro grau, depois ir para recurso no segundo grau e depois ir para o STJ. Assim, do jeito que está agora, ele vai ser resolvido no primeiro grau. Então, não é bom? É ótimo pra caramba. Então tem que sempre olhar as coisas pelos dois lados, né? É ruim um ponto, eu gostaria que fosse resolvido logo, legal, mas pelas circunstâncias não é ruim. Por quê? Primeiro porque a gente está ganhando, primeiro porque está firmando uma posição. Segundo porque é como se o seu processo estivesse sendo julgado.
né? Na verdade, indiretamente, o seu processo está sendo julgado, não importa aonde é a fase que ele esteja. Então, nesse sentido, é muito bom. Então, você tem que ver onde é que está para você poder saber quando realmente, efetivamente, você vai obter os benefícios dele. O segundo ponto que você deve fazer é, com essa projeção, é analisar lá com o seu advogado, ver quais os valores de atrasados que você vai receber. Quanto você tem de atrasado? Isso é muito fácil. Você tem que saber a data de entrada do seu benefício, a DER, a data que foi feito o requerimento. E aí você vai verificar qual é o valor que vai dar o seu benefício, qual é o valor da aposentadoria. E aí tu vai multiplicar isso por, vai ver quantos anos você tá, que você já deu a entrada, e vai multiplicar por 13 por cada ano. Por que 13? Porque tem o 13º que você deveria ter recebido. Então, no final, você vai ver o montante que você vai receber de atrasados. Aí você já pode fazer uma projeção de quanto que vai pagar para o seu advogado, aí, que geralmente os contratos são de 30%, e aí você vai ver o que vai sobrar líquido para você. Não esquece que no outro ano você vai ter que pagar imposto de renda em cima dessa parada aí, tá? Aí o que acontece? O que você pode fazer? Aí você tem que ir muita calma nessa hora. Aí você tem que parar, você tem que raciocinar, você tem que imaginar a importância disso. Você tem que parar agora assim e dizer assim, cara, esse acúmulo, esse valor acumulado, nunca mais vai acontecer na minha vida. É uma boa chance disso nunca mais acontecer na sua vida. Né? Uma boa chance de não acontecer mais, de você acumular uma verba acumulada. O que acontece? Você daí tem que fazer um raciocínio, tem que fazer um planejamento para quê? Como é que você vai usar esse recurso? Como é que você vai fazer esse recurso trabalhar para você? Como é que você vai fazer esse dinheiro render? Como é que você vai fazer o dinheiro complementar a sua aposentadoria? Primeira coisa que você tem que pensar é isso. Por quê? Porque por melhor que você esteja, por melhor que você se aposentou, sempre vai ter um problema. Por melhor que você se aposentou, digamos que você recebeu o valor de 2 salários mínimos, tá? Uma baita de uma aposentadoria para vigilante. Aí na Bahia, por exemplo, o vigilante é um dos pisos mais baixos do Brasil. Então, se eu não me engano, não dá R$ 100 a mais que o salário mínimo. O salário mínimo é 1.045, se não me engano, o vigilante, o piso está 1.089. Então, você bota mais 30% em cima disso, veja o que vai dar. Ou seja, não tem como, né? Vai ficar muito ruim a parada. Então, o que você tem que... Primeira coisa que você tem que considerar é que, do momento que você vai receber a sua aposentadoria, ela vai ficar caindo. E no prazo de 10 anos, pode contar que você vai perder 30%. Então, veja bem, se você se aposentou com R$ 2.000, em 10 anos, você vai perder 30%. Você já vai estar em R$ 1.400. Daqui a 10 anos, praticamente, você vai estar ganhando salário mínimo. Então, você tem que pegar esse dinheiro, aproveitar essa verba que está acumulada, essa verba que você acumulou de atrasados, e pensar uma aplicação. Pensar uma aplicação que eu digo não é aplicar em banco, é pensar uma ação com ela, um destino que você vai dar, uma diligência que você vai fazer, uma providência que você vai orientar para que esse dinheiro ele tenha um resultado e compense essa perda que você vai ter ao longo do tempo. Por quê? Porque a única receita que você vai ter da sua aposentadoria lá na frente, quando você tiver uma idade mais avançada, quando você efetivamente parar de trabalhar, quando você efetivamente deixar de trabalhar por vontade própria, dizer assim, cara, eu vou parar aqui para mim poder curtir a vida, para mim poder fazer uma outra coisa que eu gosto, para mim não ter todo esse peso aqui, né? Porque você não vai ter essa energia que você tem agora lá na frente. Isso é coisa certa. Quer saber uma coisa certa? É que você não vai ter essa energia agora, você não vai ter esse poder agora. Então, você precisa ter uma qualidade de vida para você e sua família. Então, você tem que pensar muito bem. Você pode o quê? Você pode fazer, de repente, uma aplicação. Um pouco você pode fazer um investimento. Tem um vigilante, vou contar o que um vigilante fez. Ele pegou e ele recebeu de atrasados 200 e poucos mil reais. E ele comprou duas salas de R$ 80 mil, mais ou menos, num prédio lá, prédio comercial, duas salinhas pequenas, e alugou por as duas não dava muita coisa, as duas davam lá, tipo assim, R$ 1.000 as duas, tipo 500, R$ 600, mas daí tinha mais os descontos, tal, limpo para ele sobrava R$ 1.000. Cara, R$ 1.000, o que ele fez? Ele estava fazendo 160, veja bem, 160 mil que ele investiu,
160 mil que ele investiu, ele estava tirando lá, estava tirando 0,5%, 0,5%. Estava dando mais, está dando mais que a poupança, está dando mais que qualquer outra aplicação que você possa fazer agora ali, e ele está ganhando esse 0,5, 0,6% ao mês daquele valor. É um patrimônio que ele tem. Ele tem lá 2 salas. Se acontecer alguma emergência muito grave e tal, ele pode até vender uma sala de repente, né, se precisar de dinheiro. Porque vai valorizando, uma sala vai valorizando. Então ele tem um dinheiro que vai valorizando e vai rendendo para ele 0,6% daquele valor que está aplicado. Esse R$ 1.000, veja bem, vai compensar a perda que ele vai ter da aposentadoria dele, vai manter ele sempre dentro daquela faixa do consumo que ele tinha quando estava na ativa. Ele vai conseguir manter as mesmas necessidades. Se ele fazer uma economiazinha, conseguir poupar ainda de R$ 1.000, conseguir guardar ainda um duzentão lá e ficar só com 800, ou seja, ele pode trabalhar esse dinheiro, né? Em vez de ele vai ter que fazer alguns cortes para economizar, mas ele pode muito bem trabalhar, pouquinho e tal, mas ele pode muito bem ao longo do tempo, veja bem, ao longo do ano ele vai ter R$ 12.000 a mais de receita. E isso faz uma grande diferença, grande diferença, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo, e a gente tem que imaginar que a economia não vai ser a mesma. Vai levar muito tempo aí para a economia voltar a ter aquele crescimento. A economia vai ser uma crise econômica mundial, e o problema é que crise econômica ela demora para ser recuperada, leva tempo. Estão se falando aí que para se voltar no mesmo ponto que estava antes, vai se levar 10 anos. E ainda que tem que dar muita coisa certa para acontecer isso. Ou seja, nós já estávamos numa situação que já não era muito boa. Mas tu veja que o que não é bom, diante do horrível, né, já fica ótimo. Né? Então é isso que a gente tem que raciocinar, é isso que você tem que pensar. Tá? É isso que você tem que ir com muita calma nessa hora, com muita razão, não emoção. Né? E isso você tem que conversar, você tem que analisar, você tem que planejar. E isso é uma coisa que você pode fazer. Tá? Então esse é a minha recomendação assim, em relação ao tema 1031, que eu já acabei engatando aí em outro assunto, né? Mas então, volto a repetir, o tema 1031, a ministra Suzete Magalhães ficou sensibilizada lá com a nossa petição, ficou sensibilizada com o clamor e atendeu aí os vigilantes. Devolveu o processo o processo já está incluído na pauta para ser concluído, para dar sendo sequência no processo no dia 11 de novembro. Tá? E já temos 4 votos a favor e vamos acompanhar e torcer que no dia 11 termine esse julgamento do tema 1031, passe a fase e a gente possa comemorar no sentido de que depois de 25 anos os vigilantes vão ter reconhecido a periculosidade como um fator para reconhecer a aposentadoria especial. Legal? Com o uso de arma de fogo não, isso que é muito importante, com o uso de arma de fogo não. E não tenha dúvida, já chegou uma pergunta aqui no meu WhatsApp, aqui eu vou já responder, vou aproveitar aqui para responder. A pergunta é se o tema 1031 vai afetar, vai ajudar, vai contribuir com os vigias. E eu digo claramente que o quê? Vai ajudar sim, porque os vigias, igual aos vigilantes, também era especial até 28 de abril de 95. O vigia era igual ao vigilante, tinha aposentadoria especial, porque lá em 28 de abril de 95, até 28 de abril de 95, a aposentadoria era por categoria. Né? Era por categoria. E aí, depois de abril de 95, foi tirado a questão da exigência, não podia ser mais por categoria, e aí precisou ter que se comprovar através dos PPP, através de laudo técnico. E depois, em 97, foi retirada a periculosidade. Então, essa aqui é a briga, essa aqui é a discussão que o tema 1031 vai recuperar, e o vigia, indiretamente, ele vai se beneficiar dessa realidade. Ele vai se beneficiar dessa situação. Legal? Muito bem. Vamos passar a fase aqui e vamos entrar aqui no INSS, vamos entrar aqui na Previdência Social e vamos a uma notícia muito importante. No INSS agora tá difícil, né? Porque o INSS tá complicado, porque tem, segundo o INSS,
Agora segundo o INSS, tem 1,8, já mudou, viu? Tem 1,8, quase 2 milhões de pessoas, 1,8 milhões de pessoas que estão aguardando algum despacho do INSS. Desses 1,8, tem uma boa parte aí, que é cerca de 400 mil pessoas. 400 mil pessoas, você imagina, são 400 mil pessoas aguardando algum despacho relacionado à perícia. Então, nesse aspecto de auxílio-doença, você tem aquele grupo de segurados, aquele grupo de trabalhadores que eles fizeram o pedido e estão aguardando a perícia para receber o valor do benefício. E tem aqueles que o INSS antecipou o valor de um salário mínimo e fica aguardando agora a perícia para poder pagar o complemento. Então, vamos imaginar aí que a pessoa ganhava R$ 4.000, ou eu tenho até, né, nós temos aí um cliente, né, nós temos vários clientes nessa situação, mas tem um cliente que tem R$ 4.000 e ele está ganhando R$ 1.000. E tem vigilante que ganhava R$ 2.000 e está ganhando R$ 1.000. Então, como é que ele funciona? Ele está doente, e doente significa que você precisa comprar remédio, significa que você precisa fazer um tratamento, significa que você precisa ter uma outra necessidade por causa da doença, e você está, nesse momento que mais precisa, agarrado no valor de um salário mínimo, quando você deveria estar ganhando 2 salários mínimos. Então, isso é um problema. E tem ainda aqueles que fizeram a opção que já tiveram o processo indeferido, né? Que já tiveram o processo indeferido. Então, no auxílio-doença, na questão desse aspecto de auxílio-doença, existem essas 3 situações. E o que acontece para resolver esse problema? Foi anunciado já faz na outra semana, mas agora foi detalhado com maior detalhe, foi detalhado aí como é que vai funcionar. A Previdência Social, o INSS, ele anunciou aí o projeto piloto, vai dar início ao projeto piloto para a realização de perícias médicas via online. É bem isso que você ouviu, né? O que estão se planejando fazer? Para resolver esse problema, então vai se fazer perícias médicas online. Como vai funcionar isso? É isso que a gente vai ver. Essa medida vai fazer o quê? O segurado, você que está precisando, você que está aguardando a perícia, você não precisa ir a uma agência do INSS para fazer o exame médico e garantir o benefício, fazer a perícia, né? Não é exame, você vai lá fazer a perícia, né? Normalmente o que era? Você tinha que comparecer lá na agência do INSS para que o perito, né, fizesse lá a sua análise, fizesse a perícia e indeferisse ou deferisse o seu benefício, tá? O que o INSS afirmou? Ele afirmou o seguinte, que a Subsecretaria da Perícia Médica Federal e o INSS estão trabalhando no desenvolvimento dos procedimentos necessários à implantação do protocolo da experiência piloto de realização de perícias médicas com uso de telemedicina, estando mantida até esse momento a previsão de disponibilização a partir do dia 3 de novembro. Essa foi a nota que o INSS enviou ali. Agora, esse projeto piloto, é bom a gente lembrar que o Tribunal de Contas da União foi que provocou ele lá no início de outubro, né? E foi agora, e isso foi uma resposta, porque é bom que se diga que naquela ocasião, né? Naquela ocasião lá, a fila de segurados para fazer a perícia médica em todo o país já estava grande. Agora tu imagina como é que está grande agora. Lá já era grande, agora já está grande demais. E pior é que o governo, as autoridades previdenciárias estão fazendo muito pouco. Porque você imagina que quem está no auxílio-doença, ele está doente, ele está incapacitado para o trabalho. Ou seja, ele não pode, ele não tem renda. A palavra é essa, ele não está tendo renda. E quando está tendo renda menor do que ele está acostumado a organizar a vida dele. Não, a vida dele está organizada em torno de 2, de 3 salários mínimos, e aí ele está ganhando 1 salário mínimo. Ou seja, complicado, né? Então, pela essa proposta aí, eu torço que dê certo, porque vai fazer a fila andar. O exame pericial ele vai ocorrer de forma online, totalmente à distância, e vai valer apenas para a concessão do auxílio doença, que agora eles estão chamando, sabe como é que é o nome? Auxílio por incapacidade temporária.
tá? Voltada para aqueles que estão afastados do trabalho, tá? Então, vamos imaginar que você esteja na condição de pedir um auxílio-doença, mas você não está trabalhando. Então, você vai ficar para o segundo tempo, você vai ficar para a segunda, né? Eles vão dar prioridade agora exatamente para aquele que, que esteve afastado e está afastado do trabalho. E a lógica do INSS é exatamente o quê? Que tem muita gente aí que está recebendo, que está nesse negócio, mas já melhorou. Então, realmente, ele precisa ter a liberação para poder voltar ao trabalho. Porque se não tiver a liberação do INSS, a empresa não aceita. Então, é isso que vai ocorrer. É isso que vai funcionar, tá? E na perícia que vai ser feita aí, deve estar presentes, além do segurado, além do trabalhador ali, o perito médico da Previdência e o médico do trabalho contratado pela empresa que participará do projeto piloto. Por isso que você agora está entendendo por que é voltado para quem está no trabalho. Então, nesse modelo agora que eles estão fazendo, é isso que vai funcionar. Então, não é que vai abrir assim para todo mundo, não é que vai ser generalizado, que vai resolver o problema de todo mundo. Não, não vai. É um projeto ali que... Porque o que acontece? O trabalhador, em vez de ele comparecer lá no INSS, ele vai comparecer lá na empresa. Porque daí o médico do trabalho contratado pela empresa vai participar desse projeto piloto, tá? E vamos aguardar para ver. Em nota, o importante é isso aí, ó. A Associação Nacional dos Peritos, dos Médicos Peritos do INSS, que esses caras eles estão devendo para a sociedade. Por quê? Porque os camaradas, olha, eles fazerem as perícias dentro das agências do INSS é muito diferente do que do ambiente de trabalho dos médicos que estão lá na frente de batalha, nos hospitais e nos postos de saúde e nos hospitais aí nos hospitais aí construídos aí em emergências para atender especialmente os contaminados ali pelo Covid. Não é mesmo? É bem diferente. Aí é bem diferente você atender lá no hospital e você atender lá na agência do INSS as perícias dos trabalhadores que estão lá precisando da perícia. Muito diferente, porque tem todo um procedimento, todo um protocolo de segurança, né? E essa perícia que esse cara faz lá, a gente já sabe como é que funciona. Então, o que acontece? Os caras se negaram a trabalhar no primeiro momento, vocês estão lembrados? E agora estão botando ponta nesse negócio aqui. Ou seja, eles fizeram uma nota dizendo o seguinte, eu até vou ler aqui, dizendo assim, ó, a associação ela voltou a criticar essa medida. Qual foi a nota que os caras fizeram? Fizeram assim, a categoria não concorda e não irá participar desse projeto antiético, irregular, ilegal e que não atende ao interesse público, pois só favorece o trabalhador elitizado das grandes empresas em detrimento do desempregado ou trabalhador autônomo. Que bonito, cara! Quase chorei. Olha bem o que os caras escreveram, se eles tivessem preocupado, com o trabalhador desempregado, com o trabalhador autônomo, com aquele que está doente, que está desempregado e precisa do auxílio-doença, eles teriam voltado a trabalhar. Eles estariam fazendo perícia. E eles não voltaram. Eles fizeram nota exatamente dizendo que não iam voltar. E o INSS não abriu totalmente exatamente por causa disso. Bom, é verdade que se diga isso. E eu não estou inventando, não estou falando nada, estou falando, é só voltar na história, na notícia aqui e vai ver por que o INSS teve que fazer um processo pedindo para que a justiça determinasse a volta dos peritos. Ah? Então os caras vêm agora aqui com uma notinha dessa aqui, é claro que tem dificuldade, é claro que vai ter problema, é claro que tem que começar por o projeto é piloto. Nesse aspecto aqui, está certo o INSS. Vou fazer um projeto piloto para ver se dá certo e ver como é que eu consigo fazer isso ser estendido para os demais, né? Para os desempregados, para aqueles que não estão vinculados à empresa, certo? É essa a ideia que está se fazendo. Então, nesse aspecto, cara, tem que bater palma. E a gente tem que criticar quando tem que criticar, mas tem que bater palma quando os caras fazem uma coisa certa. E nesse aspecto, embora muito atrasado, embora essa situação já está atrasada, já podia ter sido feito isso aqui um mês antes, 2 meses antes. Os caras já sabiam, os caras sabem, os caras têm números, os caras analisam, os caras sabem o que está acontecendo. E eles não tomaram providência. Mas mesmo assim, cara, merece uma palminha ali. Cara, os caras tomaram uma atitude e vão fazer, tá?
E ainda, a entidade, os caras têm a cara de pau dizer o seguinte, que não há problema. Não há problema de fila de espera para a perícia médica nesse momento. Cara, eu tenho que dar uma risada. Como assim não tem problema de fila de espera para a perícia médica nesse momento? Eu não sei que mundo que esses caras vivem. Segundo a associação, o tempo médio de espera para a perícia médica no país é de menos de 15 dias. Cara, você conhece alguém que está esperando há menos de 15 dias? Você conhece alguém? Eu conheço pessoas que estão há 6 meses esperando. Conheço pessoas que estão há 3 meses esperando, para ser assim, o menor da parada. Tem gente que está esperando há 6 meses. Nós estamos desde antes, março foi que fechou, mas desde fevereiro já estava problemático as perícias do INSS. E a partir do fechamento só piorou. Só piorou, né? O que os caras falam? Os caras falam o seguinte, que o médico do trabalho ou o perito médico federal que participar desse projeto piloto será denunciado por prática antiética e descumprimento de lei aos devidos órgãos. Olha o que a Associação Nacional dos Peritos aí está querendo fazer. Isso não é assim, não é uma coisa de dar uma, né, essa Associação Nacional de Medicina do Trabalho aí, né? Agora já tem a outra associação, tem a ANAMP, que são várias associações. Tem a ANMP e tem a ANAMP, Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Ela reafirma o posicionamento anterior de que o médico do trabalho ele é assistente do trabalhador e não pode fazer perícia, o que seria contra o Código de Ética da categoria. Então ele diz assim, ó, os médicos do trabalho, por todos os motivos expostos, devem prestar assistência à saúde do trabalhador e não participar de perícia médica nos termos expostos, por ser flagrante a ofensa ao Código de Ética e às leis vigentes no país. Então você veja que o bicho está pegando. Em resposta, o INSS falou o seguinte, que 75% das agências da Previdência Social, os agendamentos têm sido realizados em até 15 dias. Em 20%, 16 a 30 dias. E apenas 5% entre 31 e 45 dias. Isso foi o que a Previdência Social falou. Cara, que mundo que eles estão vivendo? Onde é que está isso aqui? Aonde que está isso aqui? Cara, não é a minha realidade. Eu atendo vários trabalhadores que estão com problema de auxílio-doença. E isso aqui é uma inverdade. Isso aqui é uma inverdade, isso aqui é uma mentira que o INSS está afirmando. Vou repetir aqui. Ele está falando que em 75% das agências da Previdência Social, os agendamentos têm sido realizados em até 15 dias. Até 15 dias. A notícia é a seguinte, os caras conseguem agendar, mas não acontece a perícia porque as agências estão fechadas. E porque eu ia dizer um palavrão aqui, porque os medíocres dos peritos que estão aqui com essa nota aqui, não compareceram para trabalhar, botaram ponta, dizendo que não tinha segurança nas agências do INSS para trabalhar. Isso foi divulgado em nível nacional, em todas as redes de televisão. Ficou um mês aí, o mês de outubro, mês de setembro, outubro, só se falou do INSS, nessa problemática. Trabalhadores sendo entrevistados que foram agendados e compareceram, e teve uma segurada que caminhou mais de 20 quilômetros a pé para chegar na agência, para dar de que a agência com a porta fechada e ela precisando de receber, vivendo de cesta básica e tendo direito. Não é que estão fazendo um favor, é um direito do trabalhador. É um direito do trabalhador, não está pedindo nenhum favor, é um direito. Então é muito fácil manipular esses números e informar. Isso aqui é uma inverdade. Isso aqui é criminoso o que está sendo feito, né? E o órgão diz que desde que retornou ao atendimento presencial da perícia médica até quinta-feira, dia 22, foram realizados cerca de 176 mil perícias no país. Foram realizadas cerca de 176 mil perícias no Brasil. Isso é o que ele está falando. Tá? E é bom lembrar que as agências do INSS reabriram em meados de setembro, mas a reabertura foi parcial e nem todas funcionaram. Tá? E os últimos dados ali apontam que tem mais de 700 mil à espera de perícia. Eu falei até mentira. Falei até que era 400, não. É 700 mil que estão esperando a perícia. 700 mil segurados que estão à espera da perícia. E isso é muito grave. Isso é muito grave mesmo.
tá certo? Então, agora, vamos dar uma verificada para ver o nesse aspecto, como é que vai ser realizado, o que o INSS, o que o INSS resolveu nesse meio tempo aqui, né? Vamos aí ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muito bem, vamos ver aqui, ó. Vamos dar sequência aqui. A gente sabe que as agências do INSS, elas fecharam em março, né? Fecharam em março ali e estão retomando o atendimento presencial aos poucos. Veja bem, tem 700 mil. E vamos considerar que eles conseguiram fazer aqui 170. Veja bem, são 700 mil para 170. Assim que cada mês aumenta de um lado, eles estão enxugando gelo, que tira de um lado, entra do outro. Tá? E o que aconteceu? Eles implantaram, eles ampliaram lá o atendimento pela internet. Então hoje, tudo que acontece em relação ao INSS deve ser feito através da internet, através do Meu INSS, tá? O INSS se adaptou muito bem nesse sentido. Agora, se você precisa, né, quem precisou do auxílio-doença, ele agora pode optar por agendar a perícia, que eles estão falando que está sendo muito rápido pra caramba, que a gente sabe que não é. Ele pode agendar a perícia ou solicitar. Ele diz assim, ó, eu não quero a perícia, eu vou solicitar a antecipação de um salário mínimo, e aí ele fica aguardando quando for chamado para a perícia. Tá? Vou repetir. Como é que funciona agora? Agora, como é que está funcionando? Você está precisando entrar com o pedido? Então, quando você entra lá no Meu INSS, lá na plataforma, presta atenção que você vai ou pedir a antecipação no valor de um salário mínimo, e depois você vai ser chamado para a perícia, vai entrar nessa fila de 700 mil que estão na fila, e vai aguardar ser chamado para passar na perícia, e aí depois disso é que você vai receber a diferença, tá? Aí você vai ter você tem direito a um valor maior e você vai receber a diferença só após ser atendido pelo médico, só passar pela perícia do médico. Então, quando você dá a entrada, você faz a opção, não quero a antecipação, eu quero a perícia. Legal, então você vai ter que entrar na fila dos 700 mil, tá? Então, o que eu recomendo? Se você tiver muito necessitado e tal, então você pede ali a antecipação que você vai receber e vai entrar na fila. Na fila você vai entrar igual, tá? Você já está sabendo que o projeto piloto ele vai se orientar aqueles segurados que estão vinculados a empresas. E é um projeto piloto. Pedro, às vezes vai ser rápido? Não vai, porque essas coisas, vocês viram ali, eu perdi um tempinho lendo as manifestações das associações para você ver que isso aqui vai dar muita encrenca. Vai ser difícil de resolver isso aqui. É nessas horas que eu fico pensando assim, por que o governo Bolsonaro, por que o presidente Bolsonaro não toma uma atitude, já que ele fala tanto do Exército, de pegar os médicos do Exército para dar um suporte para o INSS e botar os médicos fazer essas perícias, cara. Nós temos que resolver aqui é botar fazer perícia, né? Chamar todos esses caras aqui na mesa, chamar numa reunião aqui e assim, cara, vamos fazer um acordo? Ah, tudo bem tudo bem que a lei está dizendo isso, tudo bem que o código de ética está dizendo isso, mas não tem um ponto aqui? Não tem um ponto que nós podemos chegar para ajudar? Não se trata de você, se trata do cara que está desempregado, se trata daquele que vive em torno daquele salário mínimo e precisa da perícia para poder encaminhar as situações. Então é isso que a gente pode fazer isso, né? É isso que a gente pode fazer. Então é isso que deve fazer. É isso que está faltando a autoridade fazer, tá? Eu já falei do projeto piloto das perícias médicas que vai ser feito a partir de 3 de novembro, vamos aguardar aí depois do feriado, tá? E a entrega de documentos para destravar um requerimento, se caso você foi chamado, se você foi chamado para poder preencher levar algum documento, então você tem que ver aí no seu lugar aí, você que está me ouvindo, se é possível você agendar a entrega
agendar a entrega dessa documentação. Então você pode ver isso que é possível entregar isso. Algumas agências inclusive pegaram, colocaram caixas e tal, né, para fazer para você cumprir as exigências que o INSS fez, né? Uma outra coisa que foi feita também aí no dia 1º de outubro, que foi o aumento do limite do consignado, que vai até 31 de dezembro, que permite comprometer 35% da renda com empréstimo consignado e mais 5% com cartão consignado. Aí eu não recomendo muito essa medida aí, mas enfim, é uma ajuda, é um crédito que fica aberto ali, e eu não tenho muito cuidado com isso, porque eu tenho visto muitos aposentados que estão enterrados aí nesses consignados e são levados ao engano por essas financeiras, ou às vezes são levados ao engano pelo próprio familiar que esse dinheiro não vai para a pessoa aposentada, vai para terceiros, né? Então isso aí serve para terceiros usar ali o crédito do coitado, do aposentado, do trabalhador que está ali, para poder obter uma receita, para obter a renda. E aí quem é que vai pagar essa brincadeira? Esse negócio vai ser descontado, por isso que é consignado, vai ser descontado do valor do aposentado. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Isso é muito triste. E isso acontece em muitas famílias, tá? E outra coisa também que aconteceu é que a taxa do juro baixou ali, que também foi uma medida do governo. Beleza. Então, o resumo da OFF são 7 adaptações que aconteceram com o INSS, tá? E aí, primeiro, vamos só relembrar, o primeiro é o pedido de auxílio-doença pela internet, com adiantamento do 1045. Nesse caso, é muito importante mesmo, o perito vai se basear, sabe pelo quê? Pelo atestado médico. Então você deve fazer o quê? Você deve juntar o atestado médico, bater uma foto dele. E o que tem que ter esse atestado médico? Tem que ter coisas importantes. A primeira questão importante é você, o médico, descrever o Código Internacional da Doença, descrevendo qual é o malefício. O segundo ponto, deixa eu tomar uma aguinha aqui. O segundo ponto é o quê? Esse atestado médico ele vai ter que ter a descrição da doença, o Código Internacional da Doença, e o médico vai ter que fazer uma estimativa de qual é o tempo de afastamento necessário para o tratamento. E aí é claro que tem que ter a identificação do médico, né, com o carimbo dele ali e tudo, né? Aí tem os consignados que eu acabei de falar, né? E desde março o INSS não suspende ou corta aposentadorias e pensões que não passaram por recadastramento anual. Então, se você é aposentado, você é pensionista e tu não fez aquele recadastramento anual, não tem problema, tá? E isso vai ser mantido aí eu acho que isso vai ser mantido até dezembro, pelo andar da carroça, que está acontecendo aqui, esses repiques. Ou seja, o que é o repique? Está acontecendo de novo de começar a pandemia, ela tinha rebaixado e ela está aumentando de novo o número. Você está acompanhando aí, você está vendo o que está acontecendo na Europa. Na Europa os caras estão caminhando para fechar novamente. Fechar tudo de novo. E isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer no Brasil isso? Porque eu só estou vendo, agora tem um feriado, a galera vai para a praia, a galera vai se aglomerar, vai para o shopping, a galera vai se encontrar, vai para o cemitério, ou seja, vai dar novamente aquilo que não é para acontecer, que é movimento de gente, ajuntamento de gente, aglomeração de gente. E isso é muito triste, tá? Mas enfim, não vai ser cortada aposentadorias e pensões até o INSS diz até novembro, mas eu posso garantir que vai até dezembro aí, tá? A prova de vida online ali também foi adiado, né? São mais de 500 mil beneficiários que estão sendo convocados para fazer a prova de vida online. Então, veja bem, não precisa se deslocar, você pode fazer a prova de vida online. O procedimento está em fase de teste e é realizado por meio dos aplicativos do governo digital e meu INSS. E tira do beneficiário a necessidade de ir a uma agência bancária para comprovar que está vivo, tá? O segurado vai enviar uma foto e será feito o reconhecimento facial por meio de biometria.
E aí vai funcionar todas as paradas de o governo enviar uma mensagem via SMS de convocação, será identificado pelo número, né? Então, se você tem alguma dúvida disso, você pode discar lá, ligar lá para o 135. E vou aproveitar para dizer o seguinte, você já está vendo aí que está acontecendo um monte de golpes ali em relação à FGTS, em relação à ajuda do amparo, da ajuda de emergencial dos R$ 600. Ou seja, os caras conseguem aplicar golpes ali, elaborar golpes, então você tem que tomar muito cuidado. Qualquer dúvida, você liga lá no 135 e aí você fala direto com o INSS lá e vai ter, né, e vai resolver teu problema. Agora, tem outra parada que é o cumprimento de exigência. Cumprimento de exigência, o que é o cumprimento? É quando o INSS chama você para cumprir alguma exigência, que no caso o INSS ofereceu, aquilo que eu já disse, durante a pandemia, um serviço de entrega expressa de documentos complementares para cumprir exigência. Então, o que acontece? Isso é muito bom porque o que acontece? Você pode pegar um envelope e colocar as cópias simples da documentação solicitada e colocar nas caixas que ficam nas entradas lá das agências. Não são todas as agências que têm isso. Então você precisa identificar aí e é importante agendar antes. Se você está nessa situação, você tem que discar no 135, tem que agendar a entrega, né, dentro de um padrão do formulário que está lá no meu INSS. Tá? As cópias ali daí que o INSS vai receber serão digitalizadas e incluídas no sistema eletrônico. Se você tiver a capacidade de digitalizar, você mesmo pode juntar isso lá no sistema, né, usando lá a plataforma do INSS, tá? Mas se você tem dificuldade, pode levar lá, tá? E o interessante é que se você tem o problema é o seguinte, que se você não cumprir a exigência feita dentro do prazo de 30 dias, poderá aí o INSS tomar alguma atitude em relação ao seu benefício, tá? Se bem que eu estou falando uma inverdade aqui, tá? Durante a pandemia, o prazo vai estar suspenso para os casos em que o INSS considera que existe necessidade de análise de documentos originais. Então, não adianta eu levar a cópia, tem que ser o documento original. Então, você tem que prestar atenção, tá? Você tem que prestar atenção lá naquele despacho que vai ocorrer lá no seu processo, lá dentro do meu INSS. Tá legal? E também tem os benefícios de prestação continuada no valor de um salário mínimo, né? Então, até 31 de outubro, que já passou, era possível pedir esse adiantamento aqui, né, do período básico do benefício de prestação continuada sem a perícia. Agora significa o quê? Significa que esse camarada aqui vai ter que passar por perícia. Então, aquela pessoa que é o deficiente, que é o idoso, né, que está enquadrado nesse benefício de prestação continuada, quem é que está aqui? Quem é que tem direito? A pessoa idosa, aquela pessoa que tem alguma deficiência, né, é o que se enquadra nesse benefício de prestação continuada, que é no valor do salário mínimo, e para isso precisa, né, o governo fazer uma perícia na pessoa. E para realizar o pagamento, o INSS ele considera a inscrição que é feita lá naquele CAD único, que geralmente é feito pelas prefeituras. Tá legal? Então, para ter direito a essa antecipação, você deve se enquadrar nas regras de renda relacionado lá ao grupo familiar, que pode ser de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, a renda familiar da família, a renda familiar daquele que vai pedir o benefício de prestação continuada, ele deve ser 1/4 do valor do salário mínimo. 1/4 do valor do salário mínimo, vamos fazer aqui agora para mim já te falar, que eu já falei agora que é 1/4, vou ter que fazer a conta aqui. Então, 1/4 do salário mínimo seria R$ 261,25, tá? R$ 261,25, beleza? É bastante informação pra caramba que eu te passei aqui, né? Mas você pode rever o programa. E o mais importante de tudo é o seguinte, se você tiver dúvida, Pedrosa, eu tô com dúvida, você falou muita coisa, eu preciso... Então, o que você faz? Você entra lá no Pedrosa Previdência, entra lá no YouTube, Pedrosa Previdência. E aí você vai ter o quê? Qualquer vídeo meu, no final, vai ter um link que você vai dar entrada e vai conversar com a minha equipe. Você vai conversar com o meu escritório, tá? Você vai conversar com o meu escritório ali
Então, isso que vai acontecer. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o Ney e nós vamos botar aqui no site da rádio. Nós vamos botar um link aqui que você tira dúvidas. Você tem dúvida? Puf, clica ali e vai bater aqui no escritório, no nosso atendimento online. O atendimento online você pode falar de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, né? Desde que tenha internet, você está ligado, está plugado, nós estamos ligados junto. Então você entra em contato comigo que a gente vai te informar a respeito dessas questões. Legal? Muito bem. Agora eu vou responder uma questão. Né? Eu vou responder a questão que foi enviada. Né? Eu vou responder as questões que foram enviadas aqui, perguntas que foram enviadas aqui para mim e a gente responde. Tá? Eu vou responder aqui a dúvida de alguns guerreiros. Né? Então tem um guerreiro aqui que mandou uma dúvida. Tá? O Rogério, o guerreiro chamado Rogério Guarda. Ele não falou aqui do que lugar que ele é. Ele falou, doutor Pedrosa, a minha pergunta é a seguinte, na data da reforma da Previdência, eu tinha 25 anos e 11 meses de vigilante. Como fica o meu caso? Obrigado. Rogério Guarda, o nome dele, não sei se o Guarda é o nome dele mesmo, mas Rogério Guarda, se na data da reforma da Previdência, que é 13/11/2019, você tinha 25 anos e 11 meses de vigilante, o que acontece? Você tem que dar entrada correndo no seu pedido porque você está perdendo dinheiro. Está simplesmente perdendo dinheiro, você não pode fazer isso. Cada mês, você já podia ter pedido o seu benefício há 11 meses atrás. Então você já perdeu quase um ano. Né? Você veja bem, se nós pegar aqui 11 meses, já passou, ele está falando agora, ele está falando que na reforma foi 13/11. Nós já estamos já faz quase um ano. Então, ele já está a 22, tira o 11 que ele já tinha, e mais um 11 que já está passando quase da reforma, esse camarada já perdeu 21, vamos considerar mais o 13º que ele deveria ter recebido, ele já perdeu 22 meses. Então, eu vou pegar o exemplo do Rogério Guarda e dizer exatamente isso. Você tem que parar e não pode negligenciar com a sua realidade previdenciária. O que você tem que fazer? Você tem que parar e fazer uma contagem de todo o tempo que você tem. Você tem quanto tempo de período especial de vigilante? Quanto tempo de período especial por questão de insalubridade você tem? Dá para somar a insalubridade com a periculosidade para ver se fecha os 25 especial até na data do dia 13/11/2019. Você fechou o seu tempo ali? Fechou? Fechou? Então, tranquilo, beleza? Você vai encaminhar, tipo o Rogério Guarda. O que acontece? Não fechou o tempo? Então você vai ver se você tem tempo rural, se você tem tempo como contribuinte individual, se você tem tempo como autônomo, se você tem tempo que você trabalhou sem carteira assinada, que você trabalhou e não foi assinada a sua carteira, que você pode correr atrás. Você veja todo o tempo possível para ver se você consegue. Convertendo o tempo de vigilante que você tem para comum, né? O tempo que você tem para comum, então você vai multiplicar por 1,4. Né? Para cada 10 anos você vai ganhar 4 anos. Então você vai converter para o comum para ver se fecha os 35 anos na data de 13/11/2019. Aí você vai escapar da cruel e desumana reforma da Previdência. Certo? Então, você não, e o mais importante do que isso é que você está perdendo dinheiro. No caso do meu amigo aqui, são 22 meses que ele já poderia ter dado entrada. Vamos imaginar que o benefício dele é especial e vai fechar 100% do valor que ele está recebendo aí desde julho de 94. Vamos imaginar que sempre foi vigilante, vai dar uma média. Vou fazer uma média, não estou fazendo aqui uma ideia para você ver a perda. Vamos fazer aqui de R$ 1.800. Então ele perdeu R$ 39.600, que para contar o juro, a correção, passava de 40 mil. 40 mil, você já consegue se organizar, você já consegue dar um fôlego, você já consegue fazer alguma coisa, você já consegue fazer algum investimento que vai fazer com que você, lá no futuro, não dependa exclusivamente da renda do INSS, da sua aposentadoria, que vai ser baixa, que vai perder valor até lá. Você tem que pensar isso. Isso você tem que pensar sob pena de que você lá na frente vai estar entrando numa situação muito adversa. Uma situação muito adversa onde você vai ter necessidades e a sua renda vai ser no valor de salário mínimo.
Só de remédio o cara tem que contar assim que eu já vou gastar, cara, R$ 500. Se você vai gastar R$ 500 só em remédio, do que você vai viver? Como é que você vai comer? Qual é a sua qualidade de vida? Como é que vai ser? Então você tem que pensar, tem que racionalizar isso aqui, tá legal? Então agradeço ao Rogério Guarda que mandou a sua pergunta e que me oportunizou a eu esclarecer aí muito mais gente que tem essa dúvida, tá? Aí tem o Isaac Ribeiro Costa, que ele mandou a seguinte questão: Doutor Pedroso, eu tenho 27 anos de vigilante e 52 anos, e faz 2 anos e 7 meses. Como vai ficar? Ou seja, faltou coisa aqui, né? Bem, se ele tem 27 anos de vigilante e 52 anos e faz 2 anos e 7 meses, como vai ficar? Eu estou imaginando que ele disse assim, que já faz 2 anos e 7 meses que ele entrou com processo na justiça. Então, legal pra caramba. Ele entrou com processo na justiça, como é que vai ficar? Vai ficar que no dia 11/11, nós vamos ter a sequência do julgamento do tema 1031. E, com certeza, ele vai ser favorável. Na mão de Jesus, na mão da justiça, ele vai ser favorável. E o que vai acontecer? Vai dar efeito no seu processo, Isaac. O seu processo aqui, eu não sei onde ele está, se ele está em primeira instância, se ele já foi julgado, está em grau de recurso com o INSS fez recurso, né? Mas enfim, você vai ser afetado. Agora, como eu falei no começo do programa, sabe como é que vai ficar? O efeito no seu processo vai ser só entre março e abril, pelo aquilo que eu já expliquei, né? Que tem que ter os prazos, o INSS vai fazer recurso. E quando é que ele vai transitar em julgado? Lá por março e abril. Então lá é que vai efetivamente ter algum resultado no seu processo. Legal, Isaac? Mas eu fico muito grato aí pela sua participação. Não deixe de nos acompanhar aí, não deixe de acompanhar a rádio, não deixe de acompanhar também o canal lá Pedrosa Providência, tá legal? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui enviada aqui, né? Enviada aqui alguma pergunta aqui. Você pode enviar sua dúvida, tá? Você pode enviar sua dúvida enviando ela por áudio ou enviando uma mensagem aqui no e-mail da rádio. Você pode fazer isso. Ou pode também enviar para mim lá no meu canal Pedrosa Providência nos comentários do vídeo. Eu vou reproduzir isso aqui, tá? O Fábio Ribeiro, ele falou o seguinte, ó: boa noite, doutor Pedrosa. O meu tempo de contribuição é 31 anos e 8 meses e 9 dias. O tempo de contribuição especial são 20 anos. Então eu estou entendendo que dos 31, 21 é especial. São 20 anos, 11 meses. E ele tem 51 de idade. E ele pergunta: já posso entrar com o pedido de aposentadoria? Cara, agora, novamente não, né? Quer dizer, novamente, o Fábio Ribeiro me deixa arrepiado. Me deixa arrepiado porque, veja bem, o Fábio está perdendo uma ótima oportunidade, novamente, daquilo que eu estou falando, de conseguir reunir um capital reunido que pode alterar a sua condição de vida, a sua qualidade de vida de sua e de sua família. Que pode ser um gatilho, pode ser um colchão que a gente fala, né? Pode ser uma verba de guerra, uma verba de reserva, uma reserva financeira, que vai fazer com que lá na frente ele não dependa exclusivamente do valor da aposentadoria. Então vamos pegar ali. Ele falou que o tempo dele é 31 anos, 31 anos e 8 meses. Eu já vou arredondar aqui para você entender melhor, 32 anos. E ele tem, dos quais 20 é especial. Então, se ele tem 32 anos, né, e nós juntar mais os 20, juntar mais a parte da conversão do especial dos 20, porque ele vai pegar aqueles 20 anos que é especial, 20 e 11 meses, praticamente 21 anos, e vai converter. Então, se ele converter os 20 anos para comum, ele vai ganhar mais 8. Então, se ele pegar o 32 com mais 8, já fecha 40. Não precisa nem fazer muita conta. Então, 40 anos ele fechou. Ele já podia ter encaminhado esse processo aqui há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás já poderia ter feito isso e ter encaminhado o benefício. E 5 anos significa assim, ó. 5 anos significa que você vai receber 60 meses, 65 meses considerando o 13º. 65 vezes aí 1.800, que seja o valor do benefício, são 117 mil. Ou seja, 117 mil, você pode muito bem comprar uma sala
e pegar e garantir para você que você vai ter sempre um aluguel dessa sala. Um aluguel aí no valor de R$ 800, por exemplo, assim. Estou fazendo aqui uma suposição. Esse R$ 800 vai complementar o valor da sua aposentadoria. Porque no caso aqui, o Fábio vai dizer assim, mas Pedrosa, não é especial? Não, e agora eu vou pegar aqui o Fábio Ribeiro para explicar uma coisa muito importante, presta atenção. O que você precisa entender é que agora a situação está o seguinte, fechou a aposentadoria, não tenha dúvida, é melhor você pegar a aposentadoria, seja lá ela o que der. Porque quando a gente pensa na aposentadoria melhor, a gente está pensando no valor que ela vai resultar. E acontece o seguinte, depois da reforma da Previdência, a forma de cálculo é muito cruel e muito desumana. Porque ela prevê uma forma de cálculo que vai pegar o quê? Todas as contribuições desde julho de 94, todas as contribuições desde julho de 94, não vai descartar as menores, vai pegar 100%. Em cima dessa base, que já vai ficar reduzida se você tem contribuições menores, ela vai baixar. E aí, em cima dessa base menor, já vai ser aplicado um redutor de 60%, que vai ser acrescido de mais 2% daquele tempo que passa, daquele ano que passa, acima de 20 anos se for homem e 15 anos se for mulher. Então, vamos imaginar assim um vigilante, né? No caso, um vigilante com 26 anos, 27, 28, 29, ele vai ganhar acima do 20, ele vai ganhar mais 18%. Então, 60 mais 18, 78%. Esse 78% você vai ganhar em cima dos 100% da média. Então, ou seja, se você ganhar R$ 1.000, você vai ganhar R$ 780. Ou seja, ele rebaixa. Então, a forma de cálculo que era feita antes na aposentadoria comum, que pegava as 80 melhores contribuições, isso faz com que a tua média suba. E mesmo que tenha aplicação do fator previdenciário, você tem que fazer um cálculo porque ele vai ser melhor ainda do que você vai ter que enfrentar lá na frente com a reforma da Previdência, lá na nova Previdência Social. Por isso que eu digo que é melhor. Mas é melhor também porque o vigilante vai ter que fazer um processo, vai ter que fazer o pedido no INSS e o INSS vai negar. Então, você começa a ter um efeito financeiro desde quando você dá a entrada. E aí você acumula um valor de atrasado que vai compensar essa perda que você vai ter. Vai compensar essa perda que você vai ter. Então é o caso do Fábio Ribeiro, que já perdeu todo esse tempo aqui, que iria compensar muito bem a perda que ele teria de ter, de repente, um valor de um benefício menor do que, né? Mas é muito pouca diferença para dizer, tá? É muito pouca diferença entre o que vai receber, depois e o que vai estar recebendo agora com a aposentadoria comum. Legal? Então, muito bem. Faça igual o Fábio, faça igual o Guerreiro Fábio, faça igual aos demais. Sempre você pode enviar a sua dúvida, que eu vou entrar em contato ali. Eu vou entrar em contato. Se você tiver dúvida, você pode entrar em contato aqui, no link que a gente vai botar na rádio. Pode enviar a sua dúvida ali, que a gente responde na rádio. Ou você entra em contato ali e entra em contato com a minha equipe. Entra em contato comigo ali, que a gente vai te responder, vai te orientar, vai te fazer. Tá? Então, o Fábio Ribeiro corre para você, já pode entrar no seu pedido de aposentadoria, camarada. Tá? Para você colocar o Velo Simples correr a seu favor e você ter um efeito financeiro aí muito rápido, tá legal? O Lins Barro também acabou de perguntar se saiu alguma coisa do julgamento do tema 1031. Não saiu o julgamento do tema 1031, mas tem a boa notícia que já saiu a data. Ou seja, a nossa ministra Suzete, querida ministra Suzete, já devolveu o processo dela, com certeza já proferiu o voto dela lá, e agora já entra na pauta do próximo julgamento, que vai ser no dia 11/11. Olha que número bonito, né? 11/11. Legal? Muito bem. Então eu cheguei ao final aqui e peço que você compartilhe esse conteúdo aqui, compartilhe o link da rádio. Peço, se você me acompanha aqui na rádio, que me acompanhe também lá no canal no YouTube, Pedrosa Previdência. Lá a gente publica conteúdo todo santo dia. Todo dia tem uma pílula de conhecimento crítico para você, tá? Para você elevar a sua cidadania. Quando você eleva o seu conhecimento, a sua percepção, a sua compreensão acerca daqueles fatos, daquelas circunstâncias que afetam a sua vida, que afetam o seu presente, que afetam o seu futuro e que, portanto, afetam a sua família, você deve ficar muito conectado, muito ligado. Quanto maior a sua compreensão a respeito desses aspectos, maior é o seu exercício de cidadania. Legal? Mais cidadão você vai ser. Legal? Cidadão informado
é um cidadão valorizado. Legal? Muito bem. Então, eu fico muito grato pelo seu prestígio, muito grato pela sua atenção e digo que você aproveite aí o final de semana com a sua família, um final de semana que vai ser um feriadão, e cuide-se, 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 faça a sua higiene das mãos, passe o álcool na mão, passe álcool na mão, passe o álcool na palma da mão, nas costas da mão, né? Use máscara, evite aglomerações, evite ir no supermercado naquela hora que tem mais aglomerações, evite eu sei que não tem, mas não faça nada que não seja assim essencialmente necessário, tá? Se preserve você e proteja a sua família. E a gente se encontra no próximo sábado às 14 horas aqui na Rádio MS, a Rádio da Família e a Rádio da Notícia. Um abraço e um beijo no seu coração. Fique com Deus. A gente se encontra. Até mais.